Meus irmãos e minhas irmãs, sede muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e arrasar. Ora, comece pois com uma história. Ou não fosse este um programa de histórias? Histórias que têm sempre a ver com a Igreja, histórias que têm sempre a ver com a vida dos santos, histórias que têm a ver com a vida de cada um de nós, pecadores, necessitados da graça de Deus, em conversão. Ora, uma historinha de uma mãe que sonhou certa vez com um cão, mas esse cão tinha nos seus dentes, na sua boca, uma espécie de uma tocha de fogo. É um cão que ia e, por assim dizer, colocava fogo no mundo. Desse sonho veio a tornar-se realidade e a concretizar-se no seu filho. Não sei se já repararam alguma vez num santo, geralmente vestido com o seu hábito branco, mas também com elementos a preto, com um grande rosário à sua cintura, muitas vezes acompanhado aos seus pés por um cachorrito com uma espécie de tocha de fogo na sua boca. Claro que não diretamente o fogo, mas a tocha e o fogo que sai dali. Pois, trata-se de São Domingos de Gusmão. Ele que foi fundador dos dominicanos. Alguns relacionam até essa palavra dominicanos com dominicani, os cães do Senhor. A quem eles ladram? Às heresias do seu tempo. Ora, tanto o nome dominicanos que, recorda também aquele que é o seu pai fundador, São Domingos, mas um pouco aquela função ou aquele munus da ordem dos pregadores, daqueles que saíam a pregar e a pregar contra os erros do seu tempo. Remetemos-nos com tudo isto a essa extraordinária figura, São Domingos de Gusmão. Ora, São Domingos de Gusmão, no seu tempo, enfrentou enormes desafios. Tinha aparecido uma heresia por demais tentadora, a dos cátaros e albigenses. Não só eles tinham um certo dualismo, num Deus bom e, digamos, numa entidade poderosa, má, na qual este mundo estava mergulhado, mas também criavam uma espécie de seita, na qual havia uma espécie de eleitos, de perfeitos, e depois os demais que podiam levar qualquer vida de pecadores à vontade, que depois, com um sacramento, com a mera unção dos enfermos, ou uma unção macaqueada, vamos chamar-lhe assim, pelos cátaros e albigenses, obtinham por isso a salvação. Então assim, eram constituídos pelos perfeitos, um reservado número de homens místicos, quase de super-homens, e depois de toda aquela plebe pecadora que podia pecar à vontade, viver a vida que quisesse, desde que configurados com eles e recebendo aquele sacramento no fim, estariam salvos. Ora, era uma heresia extremamente tentadora para o seu tempo, constituía-se, de certa forma, numa seita, mas uma seita violenta. Tanto é assim que o Santo Padre chegou a enviar, naquele tempo, legados para poderem conversar com toda aquela gente, para ver se chegava a um acordo, para ver se conseguiam dirimir os problemas, os erros, e chegaram até mesmo a apedrejar alguns dos legados pontifícios, e a um tal de Roberto de Toledo chegou mesmo a atravessar com uma lança, quando ele estava inclusive de costas. A história conta-nos então barbaridades. Barbaridades aconteceram porque formou-se até uma espécie de uma guerra fratricida, uma guerra aqui na nossa Europa entre os cátaros e albigenses, e outros porque formou-se uma verdadeira cruzada contra eles. Eram períodos extremamente conturbados, como estáis a ver. Ora, São Domingos sabia que não era tanto pelo braço armado, pela luta, por essa guerra fratricida,
mas pela oração, pela penitência, que muitos daqueles problemas e daquela crise que a Europa atravessou, que as coisas se resolveriam. E por isso ele mesmo resolveu viver uma vida quase como ermita, entre orações, entre sacrifícios, entre privações. Ora, conta-nos a história que foi então que Nossa Senhora apresentou o rosário dela. O rosário como uma solução concreta para aqueles tempos difíceis que vivia a humanidade. Ora, Nossa Senhora teve em São Domingos um paladino, um devoto, um pregador do seu Santo Rosário. Conta-se até mesmo que São Domingos foi então à Catedral de Toulouse para pregar o Rosário de Nossa Senhora, e que mal estava a subir as escadas, e eu não sei o que é que há um pouco de lenda e de verdade em tudo isto, mas está dentro das maravilhas da história da Igreja, os sinos começaram a tocar, e os sinos ao tocar, dizem alguns que por milagre, o povo então reuniu-se na Catedral e começou uma tempestade tremenda, e ouviam-se os raios, os relâmpagos, os clarões dentro da igreja, e parecia até que Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora que ali estava, apontava para o céu e dizia: este povo que me traiu. Ora, é todo um ambiente apocalíptico. E São Domingos surge então no meio de todos esses fenómenos atmosféricos dos sinos que tocavam, para pregar como solução para aqueles tempos muito mais conturbados, porque a maior das tempestades não era aquela tempestade própria do clima, mas a tempestade que se vivia devido à divisão e à guerra que existia entre os cristãos. Nesse âmbito, São Domingos veio trazer-nos uma oração de paz, uma oração de conversão, uma oração na qual se meditam os mistérios da encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Conta-se até que certa vez São Domingos foi fazer uma pregação na Universidade de Paris. Estavam ali reunidos os finalistas do curso, e São Domingos, antes de entrar, teve como que uma visão de Nossa Senhora, que como lhe perguntava: Domingos, onde vais? Vou fazer uma pregação. E vais falar sobre o quê? E ele lá disse o tema, um tema universitário, um tema académico que ele tinha preparado. E Nossa Senhora disse: não vais, não. Vais pregar sobre o meu rosário. Ora, uma coisa é certa. São Domingos, diante daquela plateia seleta de doutores, em vez de falar de um tema académico, falou sobre o rosário da Virgem Maria. E diz que muitas foram as conversões e aqueles homens ficaram tocados por aquela pregação do rosário. É muito interessante porque, diante de momentos históricos terríveis, Deus vai suscitando homens para o seu tempo, que não ficam encerrados no seu tempo, porque senão não se diria que São Domingos foi um homem só para aqueles dias, mas que deixou uma obra para todos os tempos. Quantos grandes teólogos dominicanos nós já não tivemos? Conta-se entre eles um que é considerado um dos maiores de todos os tempos. O próprio Papa Paulo VI falava dele e da atualidade da sua teologia e como devia continuar a ser estudada nos nossos dias, tal como João 23 também insistiu nisso mesmo, que foi São Tomás de Aquino, que nos deixou a sua Suma contra os Gentios, a sua Suma Teológica, os seus comentários de Aristóteles, e não só, que nos deixou tantas e tantas maravilhas da sabedoria que até hoje nos seminários, nas universidades, são estudados. Pois São Tomás de Aquino foi um filho de São Domingos, também ele foi dominicano, com grande esforço para o seu tempo, pois os pais não o queriam deixar, queriam que ele fosse beneditino, mas era a vocação de São Tomás de Aquino, e não foi só um grande teólogo, escritor, pregador, foi um santo religioso da Ordem de São Domingos.
Pois, meus irmãos e minhas irmãs, o rosário, a meditação dos mistérios do rosário também nos auxiliam a sermos testemunhas credíveis de quem reza e medita, de quem se vai aprofundando naquilo que pertence à Escritura, de quem vai meditando o que está no Evangelho, de quem vai prolongando as graças das maravilhas que recebeu na Eucaristia através dessa oração, tão recomendada ao longo dos tempos pelos Papas, tão pedida nas aparições de Nossa Senhora. A oração, dizemos nós hoje, do terço. O terço que era uma terça parte do rosário, dos mistérios do rosário, gozosos, dolorosos, gloriosos. Um terço era uma terça parte do rosário inteiro. Hoje em dia temos a graça de ter também os mistérios luminosos, herança de São João Paulo II. Todos esses mistérios meditados são capazes também, se muitos o fizerem com devoção, de transformar o mundo de hoje e de obter também, concretamente, a paz para os nossos dias. Oh, admirável São Domingos, tu que foste um pregador insigne do Rosário da Virgem Maria, auxilia-nos a ser também não só pregadores do Santo Rosário, mas a rezá-lo todos os dias da nossa vida, para com credibilidade e com a força que vem do alto, podermos ser construtores da paz, bons cristãos, edificadores do Reino. Amém? Amém. Então, conto consigo. Até ao próximo programa. Espero que já com muitos terços rezados e na lembrança, então, da história admirável de São Domingos. Até ao próximo programa, se Deus quiser.